O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal da Cidade, né? E Mário Flávio já está aqui na bancada do jornal. Bom dia para você, Mário. Olá, Rodrigo, bom dia. Bom dia para a Laís também, bom dia para os nossos ouvintes, né? Para todo mundo que está acompanhando o jornal. Pois é, rapaz, ontem o governador Paulo Câmara esteve aqui em Caruaru, né? Participou da inauguração da nova Delegacia da Mulher, também da comemoração do Biesp, enfim, e outros assuntos. E o governador também comentou, né, sobre a equipe de transição do governo Lula, né, que tem nomes do PSB. E a gente traz agora, né, um trecho da fala dele. Na sequência a gente comenta o tsunami que foi ontem no mercado, após a indicação de um nome da equipe de Lula e também de uma fala do presidente eleito. Falando um pouquinho de política, né, o PSB tem nomes importantes na transição do governo, né, como o prefeito João Campos, o próprio Geraldo Alckmin, que é do partido. Como é que o senhor avalia as indicações do PSB lá fazendo parte da transição do governo do presidente Lula? Veja, a transição é um período importante do processo. É importante que as pessoas levantem as informações, que tenham um diagnóstico preciso dos desafios o próximo presidente, o presidente Lula, a partir de janeiro. Então, eu acho que a transição tem cumprido um papel importante, vai cumprir um papel importante. Tem nomes que estão preparados para esse levantamento de informações e para o Brasil vai ser importante. Quanto mais subsidiado o presidente Lula tenha de informações em relação aos desafios do futuro, ele vai poder ter condições de tomar decisões mais rápidas e urgentes, decisões que são urgentes, que precisam ser tomadas nesse Brasil. Então a transição tem esse papel e a gente espera que cumpra bem todo esse papel. Pronto, então o governador Paulo Câmara, ele comentou ontem, né, o PSB indicou o João Campos para fazer parte da transição e a expectativa também é que o próprio Paulo Câmara de repente faça parte aí do governo, né, o ano que vem do ministério, né? E aí, enquanto o Paulo Câmara falava essa história aí da equipe de transição, o presidente Lula indicou nomes aí para fazer parte da equipe, né, de transição dele. E entre os nomes estão Maria do Rosário, deputada federal reeleita, algumas figuras polêmicas e o Guido Mantega, né, que foi um desastre no Ministério da Fazenda, no governo Dilma. E aí Guido Mantega estava lá e ontem, né, o presidente eleito foi cobrado, mas presidente, Guido Mantega e tal. E Lula abre aspas, disse: o mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou tão nervoso os 4 anos de Bolsonaro. Fecha aspas, disse Lula na saída do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. Essa história, né, terminou rendendo muito porque Lula voltou a questionar a regra do teto de gastos e criticou o que chamou a busca pelas responsabilidades fiscais. E aí, depois da declaração do presidente eleito, o dólar disparou e chegou a R$ 5,40. Desde que Lula tinha sido eleito, né, domingo passado, né, no pleito, né, que o dólar vinha mantendo uma previsão de queda. E aí ontem, né, após essa fala dele, subiu para R$ 5,40. E o Ibovespa, né, essa alta foi de 4,09%. E o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, encerrou em queda de 3,35 pontos por cento, né, o que dá 109 mil pontos. E aí isso acabou gerando um prejuízo muito grande financeiro, né? O pessoal tenta hoje pela manhã tentar amenizar essa situação para ver se acontece uma recuperação, porque essa história da indefinição, e o Meirelles ontem, viu, Laís, o Henrique Meirelles, que estava naquela especulação, até você comentou ontem aqui, Mário, o Henrique Meirelles estava sendo especulado para ser o ministro da Fazenda. O Henrique Meirelles ontem deu uma entrevista ao antagonista e disse que Lula dilmou, né? E aí nem começou o governo ainda, já está cheio de picuinha, cheio de coisa aí com relação à economia. Então vai ser uma relação tensa, porque claramente o mercado era a favor de Bolsonaro,
né? Se Lula tinha a favor dele boa parte da mídia e o Poder Judiciário, o mercado estava com o Bolsonaro. Então, tudo que ele falar, a partir de agora, né, vai ter um peso aí nessa história, principalmente da economia. E eu acho que ele fazer piada, né, assim, do jeito que ele fez ontem, o mercado ficou muito nervoso, não sei o que, eu acho que não é bom, né? Porque o povo falava muito, Bolsonaro falava muito besteira, né? Mas Lula também não fica muito atrás, não. Paulo Câmara ainda falou ontem, voltando aqui à pauta local, Paulo Câmara ainda falou ontem, Laís e Rodrigo, sobre uma crítica, né, do ex-governador João Lira a ele, né? E a gente vai ouvir também o que disse o governador. A gente tem a responsabilidade com Pernambuco, é só acompanhar nosso trabalho, ver o que nós passamos nesses 8 anos. 2015 e 2016 foram os anos onde o Brasil sofreu a sua maior crise econômica da sua história. Nunca tinha havido 2 anos de retração econômica, com PIB negativo, 2 anos consecutivos. Nós ajustamos o Estado a essa nova realidade. E estamos trabalhando desde então, sofremos com a pandemia nesses últimos 2 anos. Quem acompanhou a pandemia sabe muito bem o que foi isso. O Brasil teve quase 700 mil mortes, Pernambuco fez um trabalho espetacular e conseguiu salvar vidas, tendo a segunda menor taxa de morte de Covid-19 em 2021. E desde agosto de 2021, diante da melhoria do processo da pandemia, nós estamos fazendo obras dentro do plano de retomada, estamos recuperando todas as nossas estradas, estamos fazendo investimentos importantes na saúde, na educação, na segurança, como estamos fazendo hoje aqui em Caruaru. Estamos com obras de saneamento, obras de água. Então Pernambuco está trabalhando muito e estamos finalizando um ciclo com muitas entregas que vão ser feitas até o final do ano. E o que é mais importante, com um conjunto e uma carteira de projetos estruturadores para o futuro, com recursos em caixa, porque nosso Estado nosso governo é organizado, sabe fazer gestão. Então vamos deixar o Estado pronto para os desafios da próxima governadora, que vai ter um banco de projetos importantes, obras em andamento também importantes e obras que vão ser inauguradas ainda no nosso governo, que vão já servir e ajudar na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Minha preocupação sempre foi trabalhar e eu vou continuar trabalhando até 31 de dezembro de 2022. Pronto. Para que o ouvinte entenda o que foi a crítica do ex-governador João Lira. João Lira disse, olha, vocês lembram que Paulo Câmara está dizendo que ele acabou dizendo, né, que vai deixar o Estado equilibrado e tal. E a própria Raquel esteve aqui e disse, olha, o Estado tem dinheiro. E João Lira disse numa entrevista, né, que se o Estado tinha dinheiro e Paulo Câmara não estava entregando obras, ele estaria sendo irresponsável e tal. E aí foi feita essa pergunta ontem e o governador não gostou muito e rebateu dessa maneira, que vai seguir trabalhando e vai seguir aí com as contas equilibradas até o final do mandato dele. Todo mundo sabe que o ex-governador João Lira tem um ranço muito grande, né, de Paulo Câmara, porque ele queria ser o indicado a governador por Eduardo, ele era o vice-Eduardo e Eduardo acabou não indicando João Lira, indicou Paulo Câmara. E tem a famosa reunião, almoço entre Jarbas e João Lira, né, quando Paulo Câmara estava bem atrás nas pesquisas contra Armando Monteiro, e nessa reunião, de acordo com os bastidores da política, João Lira pede a troca de candidato Paulo Câmara por outro. E aí Jarbas Vasconcelos não aceita e tem essa história aí, esse ranço que veio. E depois teve a saída de Raquel do PSB, que foi capitaneada pelo governador. O governador chama Raquel no palácio e diz a ela que ela não seria candidata pelo partido. E Raquel teve que ir às pressas buscar outro partido, ela acabou indo para o PSDB. Então existe esse ranço muito grande entre o ex-governador João Lira e o governador Paulo Câmara, mas ele não deu muita bola não, só disse que ia trabalhar e tal. Ainda ontem, Laís, quando termina essa entrevista, porque é uma agonia entrevistar esse pessoal, porque os assessores ficam mandando acabar, e só foram 3 perguntas, né? duas minhas e uma de Américo, é jornalista também. E não permitiram ninguém fazer mais perguntas. E uma entrevista, o governador acho que fazia, 6, 7 meses que não vinha aqui. E eu acho que a gente podia ter mais tempo, né, de fazer mais perguntas. Tem mais coisa para perguntar sobre a eleição, sobre o desempenho do próprio PSB. E eu perguntei em off ao governador se ele estava ansioso, né, com relação a possível indicação do nome dele para ser ministro do Lula. E ele disse que
não tinha assim, muita expectativa, mas que ia esperar, né, tudo em dezembro vai se resolver. O PSB tem 3 nomes para ser indicado, talvez como ministro de alguma pasta aí. O Paulo Câmara, governador de Pernambuco, que sai agora dia 31 de dezembro. O Márcio França, que foi candidato a senador em São Paulo e perdeu a eleição. Ele já tinha sido candidato a governador, perdeu para o Dória e agora perdeu de novo a eleição para o Senado. E 2 nomes do Rio de Janeiro, né, que acabaram também sendo derrotados nas urnas. O Marcelo Freixo, que é deputado federal e foi candidato a governador, e o Alessandro Molon, que é deputado federal também e acabou perdendo a eleição no Senado para Romário. Então esses 2 deputados aí, se eles fossem disputar a reeleição para deputado federal, eles seriam reeleitos tranquilo, mas só que eles acabaram disputando a eleição para governador e para o Senado e foram derrotados. Então por isso que eu acho que talvez o Paulo Câmara não consiga virar ministro, porque a concorrência é muito grande assim, né? Tem um nome de São Paulo forte, que inclusive Márcio França era candidato a governador e ele acabou retirando a candidatura para apoiar Fernando Haddad. Não deu certo, porque nem ele ganhou, nem Fernando Haddad ganhou. Haddad já está como certo, né, no Ministério ou da Economia ou da Educação. E resta saber quem vai ser o nome indicado aí para a vaga essa vaga do PSB, né? Tem 4 nomes aí que eu aposto. Ainda tem, por exemplo, do Carlos Siqueira também, que é o presidente nacional da legenda, que de repente se cismar e querer ser ministro também, pode ser mais um empecilho. E ontem, ainda aqui na Rádio Cidade, a gente conversou com o deputado federal Vônei Queiroz, né, que faz parte da coordenação aí da bancada de Pernambuco e também da transição de governo pelo PDT. Eu perguntava a Vônei também se ele tem expectativa de ser ministro. E Vônei disse que não tem expectativa de ser ministro. Ele disse, olha, se pintar o convite a gente vai avaliar, também vai ver também a questão do ministério, mas eu achei a fala dele bem distante, assim. Paulo Câmara ainda deu um sorriso e tal, e falou, mas com relação a... Parece mais que realmente não existe essa conversa no bastidor, né, Mário? E o PDT parece que devem, talvez... O PDT trabalhou em 2 ministérios, né, desde que começou o PT no poder. O do trabalho e o das comunicações. E não é muito... Eu não vejo o Vônei com nenhum perfil, nem para um, nem muito para outro. Então, se for manter essa trajetória, talvez seja outro nome aí que vá. Mas o certo é que eu notei muito mais... Assim, Paulo Câmara com muito mais... talvez a possibilidade do que Vônei, que ontem disse que não criava expectativas e que ele ia apenas, né, fazer parte da transição, mas não sabia não se iria aí de repente fazer parte de um futuro governo, porque é muita gente, né, Laís? Agora veja, se você avaliar, né, são muitas entidades que tem aí para fazer parte, né, do governo. Tem a Sudene, que vai ser uma briga danada aí para ver quem vai tomar conta dessa Sudene, porque tem Luciana Santos também. Veja quantas pessoas tem para contemplar. Tem Luciana Santos também, que Luciana Santos, a vice-governadora aqui de Pernambuco, ela ficou sem mandato também e ela é presidente nacional do PCdoB. E o PCdoB é um partido que sempre esteve a reboque do PT, digamos assim. Então... Isso a gente fala, né, Mário, mais os nomes aqui de Pernambuco, sem falar em outros estados, justamente, né? Que eles não podem só contemplar Pernambuco. Pois é, muita gente e talvez não dê para contemplar. E às vezes, eu não sei se o PT vai adotar aquela estratégia, né, de tentar agradar a todos os partidos, né? É uma coisa bem complicado. Laís, para a gente encerrar aqui, né, o Exército acaba de divulgar uma carta. Mais uma? Teve uma reunião ontem com o Bolsonaro, né, no final da tarde, e essa carta ela acabou de ser divulgada. E na carta é o seguinte: os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica redigiram uma carta sobre as manifestações contra a vitória de Lula. E essa carta ela foi publicada agora há pouco, e inclusive derrubou o site do Exército. Acho que foi gente acessando demais. Na carta, a cúpula militar ressaltou os valores e tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadas para assegurar o compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social. Segundo o texto, o papel das Forças Armadas é assegurar que a Constituição prevê, incluindo liberdade de pensamento, de reunião e o direito de ir e vir.
Adiante, as Forças Armadas ressaltaram a crença na importância da independência dos poderes. Olha a treta aqui com o Alexandre de Moraes, né? A independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem-maior da nossa liberdade. Qual seja a sua liberdade. Sem citar nomes, os militares condenaram, abre aspas, tanto eventuais restrições a direitos por parte de alguns agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em protestos que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia, fecha aspas. Trata-se da primeira vez que os militares se pronunciam desde o início das manifestações que opõem a Lula. A carta é assinada pelos comandantes Almir Garnier Santos, da Marinha, Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica. A carta é grande, eu vou publicar ela no meu blog, para quem ficou interessado em ler, porque se a gente for ler essa carta aqui, come o tempo do resto do jornal. A gente chega no Cidade Entrevista, tá lendo aí. Mas fica claro aí, né, o posicionamento dos militares a favor das manifestações. E mandando recados ao TSE e ao Alexandre de Moraes. Eu entendi aqui, o que eu entendi aqui, não se meta nesse negócio. Aí se ele vai se meter ou não, vamos ver, né? Porque a briga até então era com o Bolsonaro. Agora é com as Forças Armadas. E agora as Forças Armadas resolveram entrar na questão. E lembrando que ainda faltam uns 40 dias mais ou menos, né? Para a posse do Lula. Daqui para 10 horas, né? A gente acha que sai alguma resposta do TSE, né, Mário? Vamos saber, né? Embora eles não citaram o TSE, né, o Alexandre de Moraes ele determinou o desbloqueio das BRs no Distrito Federal. Ainda tem muita BR que está bloqueada por lá. Agora, com relação às manifestações aqui, porque o Ministério Público Federal entrou com ação aqui em Caruaru, por exemplo, que eu acho desnecessário também. Aquele pessoal, na minha opinião, eu acho que podiam tirar para tirar aquelas faixas que pedem intervenção, aquelas coisas. Mas o resto eles estão ali, eu acho, inclusive, perdendo tempo. Mas, enfim. Mário agora fez igual a menina. O que você acha disso? Uma perda de tempo. Mas tem que respeitar, né? O que as pessoas, se as pessoas estão felizes lá. Atrapalhando o povo passar. Estão ali eu acho que esse tipo de manifestação, repito, tirando aquela questão de pedido de intervenção, que eu acho que não cabe, na minha opinião, não cabe. O resto eles estão ali, se eles vão ficar acampados, não estão atrapalhando a vida de ninguém. O IFAM diz que é responsabilidade da prefeitura, aquele espaço ali, a prefeitura não está vendo nada demais, então não tem o que fazer. Exatamente. Mário, você volta 10 horas, né? 10 horas eu volto, a gente vai repercutir inclusive essa carta aqui, né, que vai ser, com certeza vai ser o assunto do dia, porque várias teorias serão montadas, o recado que os militares querem passar com isso, e vamos ver como lá disse o TSE ou o Judiciário vai se pronunciar a respeito disso. Perfeito. Porque o Twitter do TSE ontem, do Exército, disse ontem que a eleição pode ter sido fraudada, e eu não vi ninguém derrubando a conta do Exército. Mário Flávio comenta mais 10 horas com vocês. Rodrigo, vamos pro futebol? Vamos lá.